Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Faltou uma aulinha, uma não, duas aulas para finalizar as minhas aulas. Na verdade, finalizar não, né? Eu tive um probleminha no final da apostila 2, início da apostila 3 e ficou com duas aulas para trás. Então, eu montei essa aula aqui para vocês não ficarem perdidos no conteúdo. Essa aula é a aula 15 e 16 da apostila 3, falar sobre cone e esfera, ok? Então, se vocês puderem pegar a apostila, não sei se vocês estão vendo isso de manhã, de tarde, de noite, mas sejam bem-vindos. Pessoal, eu vou ser muito direto no que é importante para vocês nessas aulas. Então, esse vídeo vai ficar curto porque eu estou sendo bem direto no que realmente importa, tá? Quando a gente fazer 2 vídeos longos sobre o tema, que eu sei que é complicado para assistir, então eu vou ser bem direto no que é importante. Bom, primeiro vamos falar desse cara que está na tela, o cone. Pessoal, o cone ele é muito relacionado com a pirâmide, principalmente na fórmula e também na ideia de que a gente pode trabalhar com o teorema de Pitágoras. Igual ali no cone, nós temos o G, que representa a geratriz do cone, o H, que representa a altura, e o raio, que representa ali na parte da base, formando o teorema de Pitágoras, onde a geratriz vai ser a hipotenusa, o H um dos catetos e o raio outro cateto. Lembrando, um cone, a gente olha para o cone de trânsito, para ter um cone tem que ter um vértice ali em cima, tá? Muitas vezes o que a gente vê na rua é tronco de cone. Então, por exemplo, a casquinha de sorvete, quando ela é pontiaguda, é um tronco de cone. Aquele chapéu de bruxa é um tronco de cone, chapéu de festa, né, de aniversário. Então, para ser um cone, tem que ter esse vértice, tá? Os elementos do cone, igual eu mostrei para vocês, nós temos a geratriz, nós temos o raio e nós temos a altura, tá? Agora as fórmulas aqui, o que é importante lembrar, bom, nós temos a área lateral, que é π vezes raio vezes a geratriz, nós temos a área total do cone, que é π vezes raio, entre parênteses, geratriz mais o raio, e o volume, que é principal. Tem que lembrar do volume, tá? Volume é πr ao quadrado vezes a altura, ou seja, base vezes altura. Área da base vezes altura divididos por 3. É a mesma fórmula da pirâmide, do volume. O volume da pirâmide, lembrando, é a área da base vezes a altura divididos por 3. O volume do cone é a mesma coisa, área da base vezes a altura divididos por 3. Como a base de um cone é uma circunferência, então a área da base é a fórmula da área da circunferência, tá? πr ao quadrado. Um exemplo prático ali na apostila. No exercício 2 da apostila diz o seguinte: um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, considerando π igual a 3,14, a altura h será igual a. Pessoal, aqui a gente consegue resolver esse problema lembrando da fórmula da área, né? Se a gente for ver, a gente pode resolver isso com o teorema de Pitágoras, mas para resolver o teorema de Pitágoras eu preciso pelo menos saber o raio. Então, se a gente for ver ali, ele está me dando ali a área já. Então, se eu substituo na forma da área, eu consigo descobrir o raio. Então, a área é igual a 28,26 igual a π vezes r ao quadrado. Passa o π para o outro lado e divide. Π a gente pode aproximar para 3,14, tá? Igual ali, como ele falou, considerando π como 3,14, a gente precisa usar. Dividindo deu 9. Tira a raiz do 9 fica 3. Lembrando, raiz de 9 é 3, positivo e negativo, mas na geometria não existe medida negativa na geometria, então por isso ficou 3 positivo. Agora que eu descobri que o raio vale 3, aplico o teorema de Pitágoras para descobrir a altura. Aquele C, um dos catetos, vai ser o H, tá? Então, fazendo o teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado 25, 3 ao quadrado 9, vai ficar C ao quadrado, passo 9 para o outro lado, vai ficar negativo, né? 25 menos 9, 16. Raiz de 16 é 4, ok? Então, a alternativa correta seria a letra B. Já nessa questão da UFPR, diz o seguinte: suponha que um líquido seja despejado a uma vazão constante, em um recipiente cujo formato está indicado na figura abaixo. Sabendo que inicialmente o recipiente está vazio, qual dos gráficos abaixo melhor descreve a altura h do nível do líquido em termos do volume total do líquido despejado no recipiente? Bom, pessoal, se a gente for ver, esse líquido ali que está sendo despejado,
ele vai variar, né? Porque primeiro, ali embaixo nós temos um cone e depois ele vai, ali na parte do L lá de baixo é um cone e depois ele é um cilindro. Então a gente tem que pensar que na parte do cone, ele começa, ele é fino na ponta e vai aumentando. Então, na hora que o líquido chega lá, ele vai tomando uma forma diferente. Então já posso descartar a alternativa A. Já não tem sentido nenhum. A alternativa correta é a letra D. Por que, que a letra D é correta? Se a gente for ver, quando ali a gente vai primeiro encher o cilindro ali da taça, ele vai aumentando o seu volume. Então ele aumenta e depois na parte do cilindro ele vai crescendo linearmente. Então a resposta correta seria a letra D. Agora vamos falar de esfera? Pessoal, o cone e a esfera não são muito tradicionais caírem no vestibular, tá? Cai um pouco mais no Enem, mas assim, não são tão tradicionais. Para quem tem a segunda fase de matemática federal, é importante estudar também sobre o tronco de cone, tá? É importante. Para quem não tem segunda fase, não há essa necessidade, não. Bom, a esfera, os elementos de uma esfera, ela tem o polo ali em cima e embaixo. Ela tem os paralelos, que são paralelos ao equador. O equador é o cara que é como se fosse cortasse no meio ali da esfera. Mas o que é importante mesmo lembrar na esfera? Que a sua área externa é 4πr ao quadrado e o seu volume é 4πr. Desculpe, é 4πr elevado ao cubo divididos por 3. Isso é importante lembrar, do volume da esfera. Vamos já para a prática no exercício da apostila 4. Duas esferas metálicas maciças, uma com raio igual a 4 cm e a outra com raio de 8 cm, são fundidas e moldadas em forma de um cilindro circular reto com altura igual a 12 cm. Determine em centímetros o raio do cilindro. Bom, pessoal, primeiro eu vou pegar o volume da esfera. O volume da esfera é igual a 4πr ao cubo divididos por 3. Aí eu vou somar os dois volumes. Uma que tem raio substituo por 4 e a outra com raio 8 substituo por 8. E eu faço as contas. Somando as duas vai ficar 768π. Somando, né, no caso, eu somei as duas, depois dividi por 3, deu 768π. Não vou tirar o π ainda, porque o que a gente vai fazer? Agora que eu tenho o volume da esfera, eu sei que esse volume vai ser igual ao volume do cilindro. Então, pego a fórmula do volume do cilindro, que é πr ao quadrado vezes a altura, e substituo. No lugar do volume do cilindro, coloco o valor que eu achei. Porque já que as duas esferas vão ser fundidas para criar esse cilindro, eu sei disso. E a altura do cilindro ele me deu. A altura é 12, que eu descobri é o raio. Passo o 12 para o outro lado. No primeiro passo, eu posso cortar os πs ali, ó. Eu tenho π na esquerda e π na direita. Se eu passo o π para o outro lado, eu vou dividir, então posso cortar ele dos dois lados. Aí passo 12 e divido. 768 divididos por 12 vai ficar 64. Aí tiro a raiz quadrada de 64 e vai me dar 8. Lembrando, dá 8 positivo e 8 negativo. Mas na geometria não tem medida negativa, tá? Uma coisa que é importante lembrar vocês também, pessoal, a parte da cunha esférica, da esfera, é muito raro cair no vestibular na primeira fase essa parte. Para quem tem a segunda fase específica de matemática, é interessante decorar essas fórmulas e estudar mais a fundo. Agora, quem não tem essa parte, é importante lembrar para federal e para o Enem, principalmente para o Enem, volume da esfera e área total, principalmente o volume. E na parte do cone, área total e volume, principalmente volume. Geometria espacial é muito focada na parte do volume dessas figuras, ok? Pessoal, igual eu falei, eu fiz uma aula mais tranquila e mais leve, juntando duas elas num tempo assim mais tranquilo de vocês assistirem, com o que é mais importante vocês pegarem, beleza? Tenham um ótimo dia, ótimos estudos, desejo para vocês tudo de bom e de melhor, e até mais, pessoal. Tchau, tchau.